Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos estar trazendo aí esse pré-jogo entre Vasco e Botafogo, jogo que seria aí o penúltimo clássico do ano de 2020, mas por causa da pandemia vai se transformar no primeiro clássico do ano. E hoje, como sendo aí o primeiro clássico do ano, vou estar trazendo de volta aí um quadro que eu tentei lançar no ano passado. Toda vez que tiver um jogo do Vasco, eu vou estar aqui declarando o dia do Vasco. Então eu vou estar trazendo um fato histórico do que aconteceu justamente na história aí, na data desse jogo, na história do nosso Vasco, já que nós temos aí a história mais bonita do futebol. Então, como hoje é 10 de janeiro de 2021, vou estar trazendo aí fatos históricos que aconteceram no dia 10 de janeiro passado. O dia 10 de janeiro é comemorado o Dia dos Gigantes da Colina. Por mais que relutasse, houve um dia em que os clubes tradicionais do Rio finalmente admitiram que não conseguiriam sobreviver sem o Vasco dos portugueses, dos negros e da massa popular. Impuseram a construção de um estádio próprio, com o objetivo de o apequenar, mas acabaram forjando um gigante. São Januário foi concebido como o complexo esportivo mais importante da época. E também foi no dia 10 de janeiro que nasceu o Lamartine de Azevedo Babo, o compositor Lamartine Babo. Em 1944, Lalá criou o terceiro e definitivo hino do Vasco da Gama, esse hino que nós tanto amamos. Em 1949, o Vasco venceu o Palmeiras por 3-1 em amistoso, com gols de Chico, Djalma e Friaça. Em 59, o Vasco também ganhou aí o Botafogo, clássico de amanhã, por 2-1 pelo Campeonato Carioca, com 2 gols do Pinga. Em 61, o Vasco venceu os Urubu aí por 1-0 pelo torneio octogonal de verão, com o gol do Azumir. E em 1963, o Vasco venceu de novo o América do México por 1-0 pelo torneio pentagonal do México, com gol do Saúl. Esses são os fatos históricos que aconteceram no 10 de janeiro na vida do nosso Vasco da Gama. Tomara que esse 10 de janeiro seja aí feliz e que possa estar trazendo aí uma vitória em cima do Botafogo, que será muito importante para a nossa história também. Depois de trazer esses fatos da nossa linda história, vamos estar dando aqui início à ficha técnica desse jogão entre Vasco e Botafogo, jogo realizado em São Januário às 20h30, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que vai ter aí a transmissão do Sport TV para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, onde a gente vai estar assistindo pelo Premiere. Quem não tiver condições de assistir pelo Premiere, a Vasco TV vai estar transmitindo aí apenas pelo áudio. A arbitragem vai ficar por conta do trio paulista, com o juiz Rafael Claus, da FIFA, auxiliar 1, Marcelo Carvalho Vangazi, e ao auxiliar 2, Alex Ang Ribeiro. O VAR fica por conta do Rodrigo Garrizo Ferreira Amaral. Espero aí que o quarteto tenha aí um bom jogo e deixe aí correr solto a partida para poder vencer aí o melhor, que é o importante. Nos confrontos tiveram aí 334 jogos, o Vasco tem uma imensa vantagem em cima do Botafogo. O Botafogo é um freguês do Vasco. O Vasco tem aí 143 vitórias com 500 gols marcados. O Botafogo tem 92 vitórias com 433 gols marcados. Ainda houveram aí 99 empates. Então o empate ainda ganha das vitórias do Botafogo. Na classificação, o Vasco saiu da zona do rebaixamento, está em 16º com 29 pontos, e o Botafogo está na penúltima colocação. No último confronto, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Botafogo por 3-2, contando aí o brasileiro. O último confronto, na verdade,
foi Botafogo 1, Vasco 0 pela Copa do Brasil. Na última rodada, o Vasco teve a vitória, o empate que tirou ele da zona do rebaixamento, né? Um 0-0 aí contra o Atlético Goianiense. O Vasco vai ter os desfalques do Léo Matos, né, pelo terceiro cartão amarelo, e do Ricardo Graça, que foi acometido de apendicite, já foi operado, tá tudo bem, mas vai estar desfalcando o Vasco aí por algumas partidas. O Luxemburgo ainda tem uma dúvida aí na lateral e também no ataque, né, com a ausência do Léo Matos. Ainda não se sabe se ele vai utilizar o Caio Tenório ou o Pikachu na lateral direita. Se ele usar o Caio Tenório, o Pikachu vai ser mantido no ataque. Caso volte o Pikachu, vai abrir uma vaga ali no ataque que pode ser ocupada pelo Carlinhos, o Gabriel Peck ou até mesmo pelo Catatal. A provável escalação deve ser Fernando Miguel, Iago Pikachu ou Caio Tenório, o Erley, Castan e o Henrique. O meio de campo formado por Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho. E o ataque pode ser aí o Peck, pode ser também o Carlinhos ou até o Pikachu, Germancano e o Thales. O Botafogo deve vir com Cavalieri, Kevin, Canu, Rafael Foster e Vitor Luiz, Zé Wellison, Cícero e Bruno Nazário. E o ataque Varley, Calu e o Pedro Raul. Como eu falei anteriormente aí, é um jogo importante para as pretensões do Vasco. O Vasco que vai ter aí nas duas próximas rodadas dois confrontos diretos. Nessa primeira contra o Botafogo, que está na zona do rebaixamento, até o penúltimo colocado. E na outra contra o Curitiba, que é o lanterninha da competição. O Vasco tem que somar aí de todas as formas 6 pontos, respeitando logicamente o adversário. Temos que buscar aí 2 vitórias para poder dar aí um salto importante na classificação e fugir de vez dessa zona do rebaixamento e poder pensar um pouco mais alto ali, quem sabe, na zona da Sul-Americana. O Botafogo vem com uma má fase tremenda aí, nos últimos 10 jogos ele vem com 9 derrotas, então é um time que está abatido psicologicamente. O jogo do Botafogo não encaixa, então o Vasco tem aí condições de vencer essa partida. No último jogo, a estreia do Vanderlei Luxemburgo, o Vasco fez um excelente primeiro tempo, caiu no segundo tempo por causa do condicionamento físico, né? Apesar de que temos aí apenas 3 dias de diferença de um jogo para o outro, infelizmente não teve um tempo hábil para poder estar acertando aí o condicionamento físico. Teve mais um descanso, né, para poder poupar os jogadores, e o Luxemburgo deu aí um alto astral no clube. A sua preleção foi ali, botou o time para cima. O time teve um primeiro tempo aguerrido, lutou a todo momento ali pela vitória, teve mais posse de bola aí no primeiro tempo do que o Atlético Goianiense. No segundo tempo também teve, mas perdeu ali o ímpeto por causa do condicionamento físico. Jogadores importantes como o Léo Gil, Juninho, o próprio Pikachu, que fez uma boa partida ali jogando como ponta direita, cansaram, sentiram o ritmo de jogo, e aí o Vasco caiu com a queda desses atletas. Espero aí que possa ter evoluído um pouquinho mais no âmbito da educação, da preparação física, né? E que os jogadores possam suportar um pouco mais. O Vasco criou boas oportunidades, foram 9 chances de gols aí no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, mas não fez o gol. Espero aí que dessa vez o Vasco possa fazer um gol para ter um pouco mais de calma, para diminuir um pouco a marcação, já que o Luxemburgo exige muito aquela marcação no campo do adversário, né, forçando ao erro do time adversário. Se o Vasco conseguir aí um gol ali nos primeiros 15 minutos, já vai dar uma tranquilizada maior. O time pode se poupar um pouco mais para ter aí um segundo tempo com mais vigor físico e suportar a pressão do time adversário. A gente sabe que o Vasco é favorito nesse clássico, mas tem um porém, clássico é clássico, né? Aquele velho chavão, não pode dar mole. Esses jogos são decididos ali no detalhe. O Vasco tem que estar atento durante toda a partida para poder aí buscar essa vitória e aumentar aí a diferença para o próprio Botafogo e também para a zona do rebaixamento.
esperado aí um bom futebol. O Vasco vai ter uma vitória tranquila, já que o Botafogo aí é um sério candidato por rebaixamento. A sua torcida já está entregando os pontos, os jogadores já jogam ali meio desanimado. No último jogo ali, você via que os jogadores não se entregavam em campo. O Vasco estava indo pelo mesmo caminho com o Sapinto, mas o Luxemburgo chegou, levantou a moral. Então não podemos dar mole, não podemos dar sopa para o azar. Vamos buscar a todo custo essa vitória, vamos lutar até o final. Eu acredito que o Vasco vai ter uma vitória tranquila aí, 2-0, um gol do Germancano e o outro gol do Thales Magno para dar uma moral aí pro moleque. Vamos aí buscar aí 3 pontos e subir na tabela buscando voos mais altos. Deixa aí seu comentário a respeito do que vocês acharam do nosso quadro aí, do Hoje é Dia de Vasco. Falar a respeito desse jogo contra o Botafogo aí, o que vocês acham, se Vasco vai vencer, ou então aí vamos tropeçar em cima do Botafogo, que é o nosso freguês. Deixa aí os seus comentários a respeito do placar e também quem você acha que o Vanderlei Luxemburgo deveria escalar na lateral direita, ou o Caio Tenório ou o Pikachu. Valeu, galera, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.